Bom, acho que a gente já pode começar a nossa aula, né? Então, bom dia a todos. Vamos dar uma relembrada do que nós discutimos na aula passada. O que a gente conversou na aula passada? Quem pode me ajudar? Discutimos algum tema específico? Sim, não, talvez, é possível. Você Vocês falou estão me sobre o ativo e ouvindo? passivo. Tá ouvindo, professor? Conversem comigo, pelo amor de Deus. Professor, tá ouvindo? Acho que não tá, não. Conversem, escrevam. Oi, Sabrina. Não, não tô ouvindo. Tá escutando agora, professor? Ué, que será que... Deixa eu tentar ver se... Tentem, falem alguma coisa. Tá escutando nós agora? Não, que estranho. Tentem de volta. E agora, tá funcionando? Professor? Não, não tá saindo o áudio de vocês. Vou tentar sair rapidamente da aula e voltar, só um pouquinho. Pronto, voltei. Tentem conversar comigo, vamos ver se eu escuto vocês. E agora, tá ouvindo? Agora sim. Tem hora que esse Google Meet dá umas surtadas, né? Então vamos lá. O que nós estávamos discutindo na aula passada? Qual foi o nosso tema? Foi a, Quem conti- lembra? Foi a continuação de patrimônio, mas agora você passou umas fórmulas, meio de ativo e passivo e situação líquida. Isso mesmo. A gente falou sobre situações patrimoniais ou situações líquidas, né? Onde a gente tinha a primeira situação, quando a gente tinha um ativo maior que o passivo, nós encontramos a situação positiva ou superavitária. Aí a segunda situação, onde o passivo acaba sendo maior que o ativo, temos essa com três nomes, né? Situação negativa, deficitária, ou que a gente mais encontra em questão de concurso, passivo a descoberto. É quando o sócio não teria direito a receber nada se a empresa fechasse e ainda ficaria faltando dinheiro para pagar os passivos, né? Aí a terceira é a situação nula, onde o passivo é igual ao ativo. E as duas últimas, a quarta e a quinta, são bem difíceis da gente encontrar no dia a dia, que é a situação onde o ativo é a situação líquida, a gente só tem o valor do ativo, ou o passivo sendo a situação líquida, onde a gente só tem valores do passivo. Então a gente fez esses exemplos, né, esses pensamentos na aula passada sobre situações líquidas. Aí Professor, nesta aula, oi, você chegou a passar umas fórmulas de cada um. Você vai usar essas fórmulas? na verdade a gente acaba usando ela
de modo implícito. Dentro dos próprios exercícios, a gente acaba tendo essa fórmula. Essa fórmula é até a fórmula denominada equação fundamental da contabilidade. É que eu me lembro que aquele dia você pegou e desenhou a fórmula na planilha. Daí eu fui ver na planilha em outro dia para estudar, não tinha ela. Não tinha? Então já vamos escrever ela nesse slide aqui logo antes da gente começar a aula, para vocês lembrarem. Mas ela é uma forma super tranquila. Então deixa eu compartilhar já o material. Selecionar a caneta. Então, como que é essa fórmula? Vai ser ativo mais passivo resulta no patrimônio líquido. Ou a gente pode acabar trazendo essa fórmula para bens mais direitos menos as obrigações vai ser igual ao patrimônio líquido. Essa fórmula é a denominada equação fundamental da contabilidade. Ela traz a retratação de como o patrimônio funciona, como ele figura nas entidades. Então, ela acaba sendo a forma com que a gente organiza todo o pensamento contábil. Não é uma fórmula difícil, né? É só uma questão de ir assimilando. Logo, logo, a hora que vocês começarem a trabalhar com o balanço, essa fórmula vai vir meio de modo natural na cabeça de vocês. Porque o balanço é uma representação gráfica dessa fórmula. A única coisa que a gente migra uma das variáveis. Fica o ativo igual a passivo mais PL, mais patrimônio líquido. A gente então passa... Opa, aqui só corrige, aqui é menos, tá? Nossa, caguei de vez, né? Eu já tinha corrigido aqui, achando que eu tinha anotado errado. Não, é menos. É o lapso do começo da manhã, a gente ainda tá começando a pegar no tranco, sabe? Mas é menos. Aí a hora que a gente passa essa variável para o outro lado da fórmula, vai com sinal positivo. Aí dessa maneira aqui, é a maneira que a gente representa o patrimônio dentro do balanço patrimonial. Então, logo, logo vocês vão estar tão acostumados a fazer esse pensamento aqui, que sai de modo natural a fórmula. Tranquilo, Lucas? Deu para relembrar? Tranquilo, professor. Mas não se preocupem, isso aqui vai ser diversas vezes visto na vida de vocês. Na verdade, daqui para frente, enquanto vocês trabalharem com contabilidade, vai estar implícito com vocês. Então, só recapitulando lá a situação do programinha. Eu tinha falado que eu ia passar por e-mail, mas ele é tão pequenininho que eu consegui mandar via Ava. Eu acabei de postar lá no Ava para que vocês tenham sempre disponível. Então, até antes da gente começar a aula, deixa eu mostrar para vocês como é que ele funciona. Quando vocês fizerem o download da pastinha, vai vir uma pastinha compactada. Vocês descompactando ela, ela vai gerar
esses arquivos dentro da pasta. Quero abrir o programa, é só vir nesse ícone, contabilidade.exe, clicou nele, ele vai abrir já direto o programa. Não precisa fazer instalação, não precisa fazer nada, tá? É só abrir. Dá para vocês deixarem salvo em pendrive, ele roda direto do pendrive, ele é bem leve, é bem tranquilinho, e dá para a gente treinar daí também lançamento contábil com ele. Hoje nem encontra mais esse programa na internet. Ainda bem que eu tinha guardado nos meus arquivos. Então hoje começaremos a falar sobre atos e fatos contábeis e lançamentos contábeis. Então, o que são os atos e fatos contábeis? Vou marcar texto. Então, nas atividades econômicas das empresas, com frequência ocorrem fatos que provocam modificações qualitativas e ou quantitativas no patrimônio, que são reconhecidas como variações patrimoniais. Toda movimentação que uma empresa tem, todo santo dia, de compra, venda, pagamento, recebimentos, são considerados variações que modificam tanto qualitativamente o patrimônio da empresa, quanto quantitativamente, né? A gente já vinha discutindo isso. E quando a entidade apresentar resultado positivo ou negativo com essas operações, então, se a empresa conseguir ganhar dinheiro, a gente vai estar falando na figura do lucro. Então, a gente tem variação positiva que aumenta o patrimônio líquido. E quando a empresa estiver perdendo dinheiro, vamos falar assim, a gente tem a figura do prejuízo, que vai diminuir a figura do patrimônio líquido, chegando nas duas principais variações patrimoniais que a gente discutiu na aula passada. E toda essa movimentação ocorre por quê? Justamente pela figura dos atos e fatos administrativos. Então, exemplos de atos administrativos. Constituição de sociedade. A constituição de uma sociedade é um ato administrativo, uma operação rotineira. Tá certo que a constituição da empresa não é tão rotineira, né? Mas é uma movimentação da rotina que faz parte do dia a dia da empresa. Ela vai modificar a empresa na sua característica qualitativa. Então, alterações qualitativas acabam sendo denominados fatos administrativos. Outro exemplo, aquisição de um veículo. É um ato administrativo. Compra de material por estoque. É um ato administrativo. Pagamento de salário de funcionários. É um ato administrativo. Todos eles a gente tem uma modificação qualitativa do patrimônio da empresa. Basicamente, a vida da empresa é pautada por atos administrativos, movimentações que ocorrem no seu dia a dia. E esses atos, quando atingem a característica qualitativa e quantitativa, podem se transformar na figura de um fato administrativo e contábil. Então, qual que é a diferença entre o ato e o fato? Fato são os registros a partir da ocorrência dos atos. Então, o fato nada mais é do que o resultado do trabalho da contabilidade, que é o registro contábil dos atos administrativos.
Então, quando que um fato passa a ser considerado efetivamente um fato? Somente depois do registro contábil. E vocês consideram que na empresa ocorrem muitos atos administrativos? Não? É uma movimentação que a gente encontra rotineiramente? Toda hora, na verdade. Toda hora. Toda a vida da empresa é pautada em atos administrativos. E eles vão dar origem, então, na movimentação contábil, gerando, então, nossos fatos, que é efetivamente a escrituração desses atos. É entrar lá na contabilidade e efetivar o registro contábil. Tranquilo? A toda ação do ato tem que ter ação do fato? Somente quando ele puder ser medido em valor. Lembrando que a contabilidade a gente faz o estudo do patrimônio por essas duas vertentes, né? O qualitativo e o quantitativo. O qualitativo é a mudança ou a expressão da característica do que aconteceu, e o quantitativo é a possibilidade de dar valor, de ser mensurado em unidade monetária. Então, podem existir atos administrativos que não geram fatos contábeis, por não ter expressão monetária. Mas todo fato que gere a expressão monetária vai se transformar em um fato contábil. E dentro desses fatos a gente pode dividir eles em três: os fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos, que são os fatos que têm ou apresentam tanto a característica de um fato permutativo mais um fato modificativo. Basicamente são essas três movimentações que a gente pode encontrar, esses três registros que a gente encontra dentro de uma empresa. Então, fatos permutativos causam modificações no saldo das contas patrimoniais. Então, aqui se referem à movimentação de bens, direitos e obrigações, né? Então, representa os bens, direitos e obrigações, sem alterar a situação líquida. Então, não envolve patrimônio líquido. Quem a gente pode encontrar como uma movimentação que não envolve patrimônio líquido? As que transitam entre as contas de bens, direitos e obrigações. Ah, professor, tem um exemplo? Compra de estoque com pagamento em dinheiro. A compra de um estoque, qual conta que vai movimentar? Da onde que sai o dinheiro para pagamento em dinheiro? Do caixa do bem. Sai de um bem, então sai do caixa, e a gente vai colocar esse estoque que a gente pegou em troca do dinheiro, aonde? O próprio nome do bem já diz, né? No estoque, que também é um bem, né? Então eu fiz uma modificação, ele troca de lugar o valor, vamos falar assim, né? O valor sai do caixa e vai para o estoque de mercadoria. Então ele sai de um bem e vai para outro bem. Não afeta a situação líquida. Não gera nem lucro, nem prejuízo. Então essa é a característica do fato permutativo. Não tem modificação na situação líquida.
podem ter duas características. Então, ocorre a permuta nos valores patrimoniais em um determinado momento da empresa e não há alteração no patrimônio líquido. São as duas principais características dos fatos permutativos. Então, mais um exemplo. A gente compra um veículo à vista por 30 mil. Então, a movimentação que a gente tem, uma conta do ativo circulante, o caixa. A gente vai ver essas segregações do ativo ainda, tá? E veículos. Então, antes da nossa compra, a gente tinha 90 mil no caixa e a gente paga 30 mil no veículo. Como que vai ficar o balanço depois dessa movimentação? A gente tinha 90, cai para 60 mil, porém a gente coloca lá no veículos a figura do 30 mil. Então, o que aconteceu? Só fez a troca de conta. O valor não foi. O patrimônio líquido continua com o mesmo valor. É um exemplo, então, de fato permutativo. Tranquilo? Fácil, difícil, mais ou menos? Tranquilo. Essas situações vocês também podem encontrar na figura de concurso, tá? Isso é bem comum. Concurso que não seja especificamente para contador, eles também gostam de cobrar isso. Eles dão um determinado evento e pedem para vocês dizerem que tipo de fato que é. Se é permutativo, se é modificativo, se é misto. Aí vocês têm que efetuar a classificação. Mas o segredo é só pensar aqui. Não mudou patrimônio líquido, o valor do sócio, é um fato permutativo. Qual a característica ou qual a essência do fato modificativo? Então, são fatos que provocam alterações no patrimônio líquido das empresas, modificando a situação líquida. Então, também possuem duas características fundamentais. Ocorre modificação dos valores patrimoniais em um determinado momento e a alteração do patrimônio líquido. A maioria dos casos, essa alteração se dá com a figura do lucro. Lucro ou prejuízo, né? Se a empresa fez uma determinada operação que teve lucro, ou que representou uma receita, a gente vai ter um fato modificativo. Ou se a gente teve uma determinada movimentação que represente uma despesa, a gente vai ter também um fato modificativo. Então, estamos na nossa empresa e fizemos um serviço, prestamos um serviço no valor de 25 mil. Passamos a ter uma receita. O que a receita faz com o dinheiro do sócio? Não aumenta. Não é? Na verdade, a vida das empresas é em função disso, né? Ter receita para aumentar o patrimônio dos sócios. Como que ficaria, então? A gente tem nosso balanço lá. Então, 90 mil de caixa, o veículo 30 mil, o fornecedor 30 mil e o nosso patrimônio líquido 90. Nossa receita vai gerar um lucro para a empresa, né? Então, como é que vai figurar? A gente tem o aumento do patrimônio líquido, figurando um lucro para a empresa, e vai modificar a figura do caixa, aumentando 90 mil para 115 mil. Então, nossa movimentação aumentou o patrimônio líquido e aumentou uma conta do ativo.
E se eu tivesse uma despesa, pagamento de conta de água, no valor de 1.000, como é que ficaria? É um fato modificativo? Iria mexer na situação líquida, então sim. Isso. Como a gente tem R$ 1.000 de pagamento de água, a gente vai ter o lucro diminuindo, né, para 24 mil, e o nosso caixa ia ter a redução para 114. Então, seria outro exemplo, de fato, modificativo. Vocês estão achando que eu estou passando rápido esse assunto? Como é que vocês estão vendo? Sejam Professor, sinceros. para mim tá tranquilo. Talvez na hora de fazer surjam mais dúvidas, mas por enquanto tá tranquilo. Tá, porque até eu não estou travando muito nesse tema, porque na hora que a gente for fazendo o lançamento, na hora que a gente chegar nos lançamentos, eu vou fazendo essas classificações junto com vocês. Então daí a gente vai vendo em paralelo o registro e a classificação do fato. Mas Professor, eu tenho uma dúvida não referente à aula, mas referente às outras aulas. Eu fui procurar o material das outras aulas para me dar uma olhada e só tem da primeira aula. da primeira, Aham, os slides das outras aulas não abre. É o mesmo material, na verdade. É Por um. isso. Não, bom, na verdade são dois materiais que eu utilizei até agora. peraí, eu São tenho dois. salvo aqui. Ele tem que sempre estar lá na pastinha. Deixa eu abrir aqui para acompanhar com vocês. Espera aí. A minha tela vai parecer um pouquinho diferente da de vocês, tá? Mas bom que a gente já. Gente, obrigaram a gente a pôr uma foto, ficou uma coisa horrorosa, né? Eu odeio foto. Acho que dá para mudar aqui. Cadê mudar papel? Então, para vocês deve aparecer desse jeito, né? Vindo, por exemplo, na terceira semana. Ah, eu quero material da terceira semana. Tem que vir aqui em material de estudo e clicar na pastinha. Ele vai ter que ter esses PDFs. Aparece para vocês, Naila? Para mim, ele abre a página da biblioteca. Ah, peraí. Mas É que tem daí tem dois lá materiais. no. Para mim aparece normal, mas acho que você tá indo lá no material complementar. Que daí no Isso. material complementar aparece a biblioteca. É que tem esse material, que é o complementar, né? O material da aula é o primeiro item que tem na página. Quer dizer, o segundo, né? Tem o Fale com o Professor aqui, e daí aqui, material. Tá. Ah, tá. Achei. Deixa eu até aproveitar, já que eu entrei aqui. Aí na quinta semana, seria a aula de hoje, como é que ficou? Clicando aqui no material de estudo, olha, ele não está mostrando a pasta zipada. Que sacanagem. Olha, ainda bem que eu vim olhar que eu vi que para vocês não ia dar certo. Vou ter que passar por e-mail.
Você não consegue adicionar no material complementar? Daí ficaria mais prático. Não, era para estar aqui junto com a pastinha, mas não sei o que aconteceu. Porque às vezes só tá a opção de uma pasta mesmo. Já que a gente está aqui, vamos fazer de volta. Pera aí. Bom, vocês já vão vendo como é que edita o AVA. Vocês viram o trabalhão que dá para o professor, gente. Tem que ficar toda hora mexendo com esse troço. Cada íconezinho é um sacrifício para... Ah, ele não salvou. Que canalha. Esse AVA só serve para dar dor de cabeça pra gente. Ó, teoricamente ele tá aqui, né? Agora vocês são prova. Salvar, voltar ao curso. Deixa eu mudar meu papel de volta. Teoricamente ele tem que estar aqui dentro agora, né? Ah, tá lá. Agora tá aparecendo. Então, clicando aqui, vocês vão ter essa pastinha zipada, né? Na hora que fizer o download dele, vai abrir essa pastinha com esses ícones. Para executar, daí é só contabilidade.exe. Ele já abre o programinha. Pra vocês verem o tamanho dele. Não dá 5 megas. É bem pequenininho. Então, resolvido o problema do material. Tranquilo, Narda? Certinho, já baixei tudo. Esse AVA é meio confuso, né? Eu não gosto muito de ambiente virtual. Então, temos a figura do fato permutativo, que a gente já falou, o modificativo. Modificativo, então, interfere nessa figura do... Nossa, rabisquei tudo torto. Na figura do patrimônio líquido. E a gente vai encontrar também os fatos mistos. Então, eles têm a propriedade de combinar fatos permutativos com os fatos modificativos, ou seja, ao mesmo tempo, provoca modificação na composição dos bens, direitos e obrigações, e também alteram a situação líquida. Aí a gente pode classificar eles em duas categorias: fatos aumentativos e diminutivos. Essa classificação vai estar vinculada à situação líquida. Então, fato aumentativo tem a característica de aumentar o patrimônio líquido. Então, são fatos que envolvem figuras de receita. E os diminutivos têm a propriedade de diminuir o patrimônio líquido, a situação líquida. Então, envolvem as contas que têm despesas, custos e despesas, né? Então, um exemplo: prestação de serviço a prazo por 40 mil, com custo de 20 mil pago à vista. Se vocês prestarem atenção, basicamente a gente tem duas movimentações distintas aqui. Uma da prestação de serviço
e a outra do custo para fazer essa prestação de serviço. Tem algum lucro aqui? Gera lucro ou não? E se vocês pensarem, as empresas funcionam dessa maneira, né? Tendo uma receita junto com uma despesa, pode falar assim. Sempre quando a gente vai fazer uma determinada atividade ou vender um determinado bem, a gente vai ter uma receita e um custo junto. Qual que é o lucro dessa operação? Vou pegar o 40 menos 20. Então eu tenho 20 mil de lucro. Aumenta o meu patrimônio líquido? Sim. Sim, né? 20 mil. Então ele passa de 25 para 45 mil. E ela tem uma característica de ser uma venda a prazo com o pagamento dos custos à vista. Então vou ter a modificação de duas contas do patrimônio. Então nosso caixa diminui. Vou ter que pagar 20 mil. Mas eu vou ter uma conta a receber, uma duplicata a receber, da minha prestação de serviço. Então, tive duas modificações no patrimônio, mais a modificação no patrimônio líquido. No patrimônio aqui, bens e direitos, que a gente teve a modificação, né? Agora, esse é um fato aumentativo ou diminutivo? Aumentativo, né? Aumentativo. Aumentou o lucro, vai ser um aumentativo. E a gente tem essa classificação também como um fato misto ocorrido. Houve uma troca de receita de serviço, então, com um lucro, né? Um fato modificativo, por um direito a receber, um fato permutativo, gerando o fato misto aumentativo. Então, essas classificações a gente vai voltar a realizar com a figura dos lançamentos contábeis. Em geral, o aluno de contabilidade ele gosta disso aqui, né? É o que movimenta a vida do contador, né? Então, acho que esse é o tema mais importante. A gente vai ficar um bom... Bom não, né? A gente vai ficar até o fim do ano fazendo movimentação com esses caras, fazendo o lançamento, trazendo elemento novo e continuando fazendo o lançamento. Mais ou menos agora vocês vão passar mais 3 anos e um pouquinho fazendo isso. Lançamento contábil. E o nosso lançamento contábil, ele provém desse método. Método das partidas dobradas. Já ouviram falar esse termo? Método das partidas dobradas? Eu não. Essa é a teoria que sustenta o controle da contabilidade até os dias de hoje. Então, ele também é chamado de método veneziano, ou é o modo de Venezia, e foi descrito por Luca Pacioli, na verdade o Frei Luca Pacioli. E ele dedicou um capítulo somente para esse método, dentro do seu livro Summa de Aritmética, Geometria, Proporzione e Proporzionalità. Súmula de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade. Era um livro de matemática. Então, nossa origem dos lançamentos contábeis, como a gente conhece ainda hoje, veio de um livro de matemática. E ele se tornou o sistema padrão utilizado nas empresas desde 1494 até os dias de hoje.
Então, a teoria criada pelo Frei Luca Pacioli vigora até hoje como nosso método de escrituração contábil. Será que foi bem pensado, então? Olha quanto tempinho já tem, né? E simplesmente até hoje ninguém conseguiu fazer um contraponto nesse método. Então, a premissa desse método é que a condição financeira e os resultados das operações de uma empresa são melhores representadas por diversas variáveis chamadas contas. Então, as contas trazem os aspectos qualitativos dos bens, indicam qual a qualidade de cada item patrimonial que a gente tem, em que cada uma reflete um aspecto em particular do negócio, como um valor monetário. Então, a conta, ela tem a capacidade de registrar a movimentação desses itens qualitativos, fazendo o controle pelo quantitativo. Então, por movimentações em valor monetário, a gente consegue expressar a qualidade dos bens e o valor dos bens, não, né? Das movimentações e o valor das movimentações. Então, cada transação financeira é registrada na forma de uma entrada em pelo menos de uma das contas, pelo menos duas contas, nos quais aqui vem o segredo do método da partida dobrada. O total de débitos devem ser igual ao total de créditos. Isso, então, passa a ser uma regra vital para vocês não errarem lançamentos contábeis. Sempre os débitos, parece um P, mas é um D, vão totalizar iguais aos créditos. Sempre. Professor, não bateu, não deu. O meu débito ficou diferente do crédito. Vamos usar a expressão certa. Ferrou. Vai estar errado, vai dar errado. Então, gravem isso. Débitos iguais a créditos. Sempre. Então, a gente utiliza esse método para que a gente possa fazer a escrituração da contabilidade. Então, a escrituração é uma técnica que consiste em registrar todos os fatos contábeis. E a gente utiliza o lançamento, que é o meio o qual a gente processa toda essa escrituração contábil. E sempre baseado no método das partidas dobradas. Representação gráfica de um lançamento contábil na figura DT, onde a gente indica o nome de uma conta. Vou até escrever bonitinho. Então, escrever bonitinho vai ser difícil, né? O nome da conta. Até que não ficou tão feio, né? Só ficou feio. Então, nossa representação gráfica com o nome da conta. E dentro desse T, vamos falar assim, a gente tem os registros. Do lado esquerdo, sempre valores de débito. E do lado
direito, a figura do crédito. Então, uma movimentação contábil, a gente sempre utiliza duas contas, no mínimo duas contas, né? Registrando, então, com um débito e um crédito de igual valor, ou a soma deles de igual valor, nesses elementos denominados conta. O nome gráfico desse Tzinho é razonete. Então, dentro das contas, a gente tem também a figura da natureza delas. Então, contas do ativo representam aplicações de capitais, então representam bens e direitos. Conta do passivo representam a origem do capital, então representam as obrigações. E temos também contas de despesa, onde a gente vai reduzir o lucro das empresas, e conta de receitas, que são as contas que tratam do aumento do lucro. E essas naturezas, então, se compõem da seguinte forma. Conta do ativo são denominadas contas devedoras. Nossa, ficou horroroso, né? Então, contas do ativo têm natureza devedora. Então, elas, na sua essência, são representadas do lado esquerdo. Contas do passivo apresentam natureza credora. Então, são representadas do lado direito. Lembram da figura do balanço patrimonial? A segregação dos bens, direitos e obrigações? Se a gente parar para pensar, a forma de expressar é parecida, né? Através de um T, onde aqui a gente coloca bens e direitos e as obrigações. Não é assim? Se a gente começa a analisar, a natureza é semelhante. Então, natureza devedora são dos bens e direitos, e a natureza credora são as obrigações. Aí, para entender os elementos das contas de despesa e receita, a gente tem que pensar no PL. Então, PL vai figurar aqui do lado direito, né? Despesa que diminui o PL são contas devedoras. E as receitas que aumentam o PL são as credoras. Nossa, esse credor ficou horrível. Então, são as naturezas credoras. Então, essas classificações são as denominadas naturezas da conta. Então, quando a gente monta um sistema de contabilidade, a gente tem que pensar também nessa figura. Qual a natureza de cada conta? Porque elas vão nortear a montagem do balanço patrimonial, do T grande, né? Que a gente vai representar os bens, direitos e obrigações. Então, as contas contábeis, o que elas representam? Então, elas constituem-se
em representações escrituradas de bens, direitos, obrigações, capital, reserva, a movimentação dos atos administrativos com qualidade quantitativa, né? E a finalidade de tais contas, então, é registrar todas as movimentações e poderem ser transcritas no livro diário, sempre fazendo a expressão monetária do bem. O livro diário, ele é um dos livros contábeis que a gente tem dentro da contabilidade, que trata de tudo que aconteceu de movimentação na empresa. E a gente só consegue compor o livro diário através da escrituração nessas contas contábeis. E o que a gente precisa para fazer um lançamento completo para efeito do livro diário? Então, esses daqui são os elementos mínimos para que a gente tenha esse livro diário. Quando a gente faz a representação gráfica, a gente não utiliza todos os itens. Mas quando a gente faz a escrituração contábil regular, a gente só pode fazer um lançamento seguindo todos esses itens. Então, o primeiro item que a gente precisa, local da ocorrência do ato e a data. Vou até utilizar o próprio programinha que eu passei para vocês para exemplificar. Então, local e data. Local, vocês podem ver que não tem nenhuma característica aqui, né? Tem algum campo para preencher local nessa telinha? Vocês ainda estão aí? Já cochilaram? Estamos sim. Não tem local aqui, né? Fala lote, lançamento, data. Ah, como é que a gente sabe local? Pelo cadastro da empresa. Então, por exemplo, empresa 1. Ele vai ter a cidade e estado. Então, aqui fica o registro do local. Mas data tem, né? Ele está sem lote. Depois deixa eu criar um lote qualquer aqui. Lote 1, filial 1. Não se preocupem, depois eu vou passar tudo isso para vocês, tá? A gente vai fazer na prática. Então, a gente vai colocar uma determinada data. 3/09/2020. Atendemos, então, o primeiro requisito para um lançamento contábil, que é o quê? Local e data. Segundo elemento mínimo, eu tenho que ter pelo menos uma conta que vai ser debitada. Vamos pegar... Cadê? Esse exemplo aqui. Compra de um veículo à vista por 30 mil. Gravem ele aí pra gente. Nosso ato que a gente vai registrar, compra de um veículo à vista.
Então, preciso de uma conta debitada. Quem eu vou estar aumentando nessa compra de veículo? Quem aumenta o valor? Não é o veículo? Diga, Lucas, você ia dizer. É o veículo? É isso mesmo. Você já falou. Então, eu tenho que aqui selecionar uma determinada conta que expresse veículo. Aí a gente tem, ó, conta expandida. Aí eu venho no nome dela, eu tento achar. Veículo, ó, veículo. Posso usar ela. Centro de custo a gente não usa, tá? Não é obrigatório. Então, já temos esse item, já temos esse item. Qual conta que diminuiu o valor? A gente pagou à vista? Foi do caixa, né? Então, eu tenho que vir aqui, eu busco qual conta contábil que eu posso usar e procuro caixa. Opa, caixa. Então, tem uma conta debitada, uma conta acreditada. Professor, porque tipo, é explicar ali no sistema como um monte de número. Hã? Tipo, ali quando você for escolher caixa. Tipo, tinha opção ali 1.1.000. Isso daqui? Essa maluquice? No seu também, o próprio seu também tem assim. Não entendi, repete, Lucas. No próprio seu que você usa no seu trabalho também é assim. Tem. A gente vai ver que isso daqui é um item fundamental para a vida do contador. É tema de nossas próximas aulas, que chama-se plano de contas. Então, aqui, ó, tem esse item dentro do sistema, que é justamente essa montagem. Como que é um plano de contas? A gente vai ter níveis que vão auxiliar na elaboração das demonstrações. Mas não se preocupe, a gente vai chegar nesse tópico, vai elencar todos os itens, todas as contas. E lembra que eu estava falando que as contas têm natureza? Aqui, ó. Conta de ativo, devedora, conta do passivo, credora. No próprio sistema a gente tem que fazer essa seleção, ó. Mas não se preocupe que a gente vai montar ela ainda. Então, quando a gente está montando o plano de contas, a gente já diz, opa, essa conta é devedora. Não, essa conta é credora. Mas tenham calma. Então, do lançamento contábil, a gente já atingiu quantos itens obrigatórios? Local, conta debitada, conta creditada. Faltam 2 itens obrigatórios: histórico e valor. Então, valor. A gente comprou por 30 mil, né? O histórico, a gente vai descrever o que aconteceu. Compra de um veículo Fiat 147. O senhor plano e tal. Então, o histórico vai indicar o que aconteceu. A gente utiliza o histórico para contar qual foi aquele ato administrativo, quais as características do que aconteceu. Feito isso,
está terminado o lançamento contábil, né? Temos um lançamento com histórico, temos um lançamento com valor. Temos todos os elementos obrigatórios para o lançamento contábil. Então, dei um gravar, tá salvo. Oi? O lançamento contábil se faz toda hora que tem a movimentação de um bem? Não só do bem. Toda movimentação vai ter um lançamento contábil. Então, a gente faz muito isso no dia a dia. Muito, 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 muito. E até aqui, ó, se eu buscar esse lançamento, vejam a preocupação que se existe ou que se tem com o método das partidas dobradas. Ó, nas quais o total dos débitos devem ser igual ao total dos créditos. Então, sempre isso levem como regra de vida, débito igual a crédito. Não pode dar diferente. O próprio sistema ajuda nessa preocupação. Total de débito, 30 mil. Total de crédito, 30 mil. E ele lança um campinho diferença, que é para evitar que a gente erre. Então, apareceu o valor aqui, vou até usar a linguagem mais normal no nosso dia a dia, a gente já olha aqui, viu o valor, a gente já pensa, fodeu. Tem alguma coisa errada. Aí eu preciso rever o que foi feito para fazer a correção. Então, para ver a preocupação sobre a figura do método das partidas dobradas. Ah, mas por quê? Já que eu comecei a pensar no sistema, justamente por essa figura aqui, a tal do balanço patrimonial. Então, vamos gerar um balanço. A gente quer da filial 1 em 31/12. E eu estou como diretor aqui, o contador é o fulano de tal. Então, vamos gerar ele para ver como é que fica. Seleciona a impressora. E ele sai assim. Balanço patrimonial. Caixa. Aqui ele saiu negativo porque a gente não tinha saldo, né? Menos 30 mil. Veículos, 30 mil. Está representado no nosso balanço. A gente só teve esse movimento. Tudo isso para a gente poder gerar a figura do balanço patrimonial. E também os livros contábeis, né? Então, por exemplo, cadê o diário? Diário. Então, a gente quer o 2020, término 31/12/2020. O que o diário faz? Basicamente, ele traz uma relação de toda a movimentação que ocorre em cada dia. Então, lá no dia 3, eu tive um débito no caixa, um movimento no caixa, né? Traz um histórico. Opa, um movimento no veículo. Traz um histórico. Faz um indicativo total a débito, total a crédito. O diário é justamente para trazer a movimentação da empresa. As meninas vão ter mais facilidade disso. O que é o diário pessoal? Meninas, me ajudem. Onde a gente anota tudo. Tudo que aconteceu naquele dia, né? Exato. Tem essa característica. Por dia. A gente vai fazer a mesma coisa com a empresa. Vai contar tudo o que aconteceu por dia. Vai contar a história da empresa a cada dia. Tudo isso
feito através da figura do lançamento contábil. Tudo isso cuidando com débito igual a crédito. Fazendo através desses 5 elementos mínimos para um lançamento contábil. Como que a gente traz o funcionamento dessas contas? Contas do ativo. Isso daqui é o maior macete, tá, gente? Isso é macetão mesmo. Professor, uma dúvida. Oi. Se uma empresa que é micro não querer ir para médio porte, e ela está ganhando muito bem, ela pode não lançar no lançamento contábil, no diário dela, os bens que ela está tendo, para ela não virar uma micro, pequena empresa para algo maior, para ela pagar menos. Aí a escrituração vai ser considerada irregular. Aí tem como pegar? Tem. Daí o contador vai ter que fazer um lançamento contábil todos os dias para fazer o cálculo, para ver se a empresa está certa ou não. Não, vai ter que fazer inúmeros por dia. Inúmeros. Ali eu só coloquei um exemplozinho, né? Um lançamento. Mas uma movimentação de uma empresa, às vezes, pode chegar a milhares de lançamentos por dia. Aí, claro, vai depender do porte de cada empresa, né? E é possível de rastrear se a empresa deixou de fazer a escrituração. Hoje existem vários mecanismos para conseguir auditar isso. Não é à toa, lá no último ano, vocês têm uma disciplina que trata disso, né? Que é a auditoria contábil. Então, alguém faz a contabilidade, tem outro profissional que pode fazer a conferência e atestar, não, a contabilidade desse cara está ok, opa, a contabilidade desse cara tem erro. Então, o bom contador, ele registra tudo. Tudo que tem de movimentação, ele vai fazer o registro. Então, pensando nessas figuras, nesse funcionamento, gravem esses macetezinhos que ele ajuda. Conta de ativo, que são naturezas devedoras. Quero aumentar um valor, eu aumento com o débito. Quero diminuir o valor, eu diminuo com um crédito. Esse lançamento que a gente fez no sisteminha, ele foi utilizando duas contas do ativo, né? Eu diminuí o valor de um bem e aumentei o de outro. A conta que eu aumentei, eu não fiz um débito lá no veículo? Eu comprei o veículo, então ele aumentou o valor. Eu utilizo a natureza ou lançamento a débito. Ah, não. Eu estou pensando no caixa. Eu vou diminuir o valor do caixa. Diminuo com um crédito. Conta de passivo. A ordem é a inversa. Para diminuir uma conta de passivo, eu vou fazer o débito. Então, eu quero diminuir uma dívida que eu tenho. Eu paguei ela. Eu faço um débito. Ou se eu quero aumentar o valor do passivo, eu faço através do crédito. É inverso, né? Vocês verem, é a inversão. Contas de natureza credora, que são o passivo, eu aumento pelo crédito e diminuo pelo débito. Aí a mesma coisa, a mesma lógica a gente usa para despesa. Não se preocupem aqui com o encerramento, a gente ainda vai mexer com isso no segundo bimestre. Despesa. Sempre quando tiver uma despesa, a gente faz um débito. E a receita, sempre quando tiver uma receita, a gente faz um crédito.
Teoricamente, então, despesa só faz débito, receita só crédito. E, daí é o que eu tinha falado para vocês, a gente utiliza de maneira gráfica razonetes. Razonetes nada mais são do que uma expressão em forma de T, que é muito utilizada por contador. Contador que não gosta de razonete, desconfiem, tá? Desconfie da pessoa que não gosta de razonete. Por quê? A melhor visualização que a gente pode ter de lançamento contábil é através dessas expressões em T. Até isso eu lembro quando a gente tinha reunião na LL sobre alguma operação nova. O nosso hábito era sentar lá na sala de reunião e fazer a discussão dos registros utilizando o razonete, para que todo mundo conseguisse ter uma visualização mais clara do que está acontecendo. Então, pensando no razonete, a gente dispensa um método antigo, que é de balanços sucessivos, e a gente consegue fechar um balanço em períodos específicos que a gente tem. Então, no método das partidas dobradas, utilizando a figura do razonete, a gente vai ter o T, né? O nome da conta figurando acima desse T. No lado esquerdo, lançamentos a débitos e lançamentos a créditos no lado direito, onde a gente pode figurar, então, os lançamentos contábeis. Então, aqui um exemplo. Conta caixa. O débito. Se eu quero aumentar o caixa, eu faço um débito. Ah, não, está saindo dinheiro do meu caixa. Eu faço um crédito. Por quê? Caixa, bem direito, figura no ativo. Então, aqui um exemplo. Para razonetes, eu também gosto do Excel. Acho que facilita bastante. Como eu monto esse razonete? Pego duas colunas, mesclo e coloco uma borda inferior e uma borda lateral. Eita, saiu uma borda inferior aqui. Uma borda lateral. Eu tenho o Tzinho, né? Então, fiz um razonete. Então, vou fazer um segundo razonete. Uma segunda borda, eu faço a mescla, crio uma borda inferior, cadê a borda inferior? E crio uma borda lateral. Tenho o segundo razonete. Então, vamos registrar novamente aquela compra do veículo. A gente vai ter que ter uma conta caixa e uma conta veículo. Isso? Então, a gente comprou o veículo com pagamento à vista no valor de 30 mil. O que vai acontecer com o nosso caixa? Ele aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Conta do ativo, conta caixa, eu diminuo fazendo um débito ou um crédito? Crédito. Então, a figura lá da regrinha, conta do ativo, eu diminuo pelo crédito. Então, 30 mil. E no veículo? O valor do veículo, ele aumentou ou diminuiu para a empresa? Aumentou? Aumentou. O aumento em uma conta de bens e direitos. Faço pelo débito ou pelo crédito? Aí volto lá, conta de ativo, opa, aumenta com um débito.
30 mil. Aí eu sempre faço a conferência, não posso esquecer dessa referência, né? Débito sempre igual ao crédito. Se não der isso, está errado. Tem um débito de 30 mil, um crédito de 30 mil, está respeitando o método das partidas dobradas? Está, né? Então, meu lançamento está certo. Vamos supor que a gente não quer mais esse veículo. E a gente vendeu ele por 30 mil, a gente se desfez dele, e esse dinheiro entrou no banco. Como é que a gente vai registrar? Então, a gente monta mais um razonete, né? Então, a gente vai ter a conta banco, que o nosso comprador vai depositar no banco. Vendemos o veículo. O que acontece com a conta veículos? Ela aumenta ou diminui o valor? Diminui. Diminui. Diminui conta do ativo, como eu faço? Crédito. Então, vou lá no razonete e registro. 30 mil. E o banco? Aumenta ou diminui? Aumenta. Então, eu faço um débito ou um crédito? Débito? Um débito. 30 mil. Ficou igual? Ficou. Tem um débito e um crédito. Isso que é importante. Tem o débito e o crédito. Respeita o método das partidas dobradas e a gente faz o registro contábil. Como é que ficaria lá no sistema? Vamos fazer também esse lançamento. Então, a gente vendeu no dia 15/9. Conta débito. Quem que a gente debitou lá no razonete? Foi no banco, não foi? Então a gente faz a seleção e escolhe lá banco. Então ele entrou no banco. E o crédito, aonde a gente fez? Em veículo, né? Então a gente vai lá, seleciona. Cadê veículo? Veículo. Veículos. 30 mil. Valor referente a venda. Veículo Fiat 147. A senhora Beltrana. Preenchi todos os elementos, né? Data, local, conta débito, conta crédito, histórico e valor. Gravo. Posso ver como é que ficou no nosso balanço e no diário. Então, nosso balanço. Olha lá, caixa menos 30 mil e banco 30 mil. Puxa, mas sumiu o veículos aqui, não sumiu? Não desapareceu veículos? Por que que desapareceu? Porque ele saiu do como crédito e entrou como débito? Isso, se a gente fizer a diferença entre os dois aqui, quanto que fica? Débito menos crédito? 0. Então não existe mais
a figura veículos para a empresa. Então, no balanço a gente não representa. Puxa, professor, mas que ruim, como é que eu vejo se está certo o que eu fiz? Aí mais uma figura que a gente tem que é balancete. Também a gente vai ver nas próximas aulas. O balancete, que na verdade a gente chama de balancete de verificação, ele serve justamente para a gente conseguir verificar se tudo que a gente fez está certo. Aí vocês podem ver aqui, ó, veículo, ele tinha um saldo de 0, teve 30 mil da nossa conta, na nossa compra, o crédito de 30 mil da venda, ficou com saldo 0. Mas a gente vai repassar toda essa figura do balancete também. A gente vai montar a partir do razonete, entender qual que é a lógica para a geração dele. Então, dentro das aulas, a gente costuma utilizar esses elementos para poder fazer a escrituração contábil. Dentro da sala de aula propriamente dita. A gente, como está nesse ambiente online, a gente vai poder se aproveitar tanto do razonete quanto do sistema para a gente treinar lançamento. Então, esses funcionamentos são extremamente importantes para a nossa determinação. Como é que a gente vai trabalhar o registro contábil? Como que a gente controla essa movimentação? E sempre vai estar pautado nessas regrinhas. Então, aqui alguns exemplos. Vamos fazer razonetes para a gente exemplificar. A gente vai até dar uma prolongada na aula, para a gente poder resolver esses exemplos. Para frente vocês vão entender o que eu estou fazendo aqui. Quando vocês voltarem para a aula presencial, vocês vão imprimir muita coisa desse jeito. A gente monta esses razonetes para a gente poder fazer a hora que está lançando, de não precisar ficar desenhando, já tem bonitinho impresso. A gente só vem, escreve o nome e coloca os valores. Então, no dia 2/1, a gente está fazendo um investimento inicial de capital em dinheiro no valor de 12 mil. O que a gente está efetivamente fazendo? Qual o ato administrativo aqui? Não é a abertura da empresa? A gente está abrindo a nossa empresa. Então, colocando 12 mil para abrir nossa empresa no caixa. A gente vai ter a conta caixa e capital. Capital social, né, que é o nome certo. Nosso caixa aumentou ou diminuiu? Aumentou? Aumentou, então é um débito. Volta para aquela regrinha, né? Aumentou nosso caixa, faça um débito. O lado do passivo, que é uma dívida, né? A gente faz o contrário. Então, nossa dívida com o sócio aumentou ou diminuiu? O sócio emprestou o dinheiro para a empresa, né? Que quando a gente abre a empresa, nada mais é do que estar emprestando dinheiro para ela. Vai aumentar a dívida, né? Isso, nós vai dar devendo pro sócio, no caso.
Isso. Então eu faço um crédito, 12 mil. É outra coisa que eu indico para vocês nos exercícios. Coloquem um númerozinho do lado de cada lançamento. 1 e 1. Por que isso? Só para a gente conseguir identificar. Opa. Para a gente conseguir identificar que o primeiro lançamento de 12 mil foi referente a esses dois registros. Então eu tenho o débito e o crédito. Consigo ver que eu cumpri o método das partidas dobradas. Segundo lançamento. Aquisição de móveis e utensílios por 5 mil, com pagamento de 2.500 à vista, o restante a prazo com títulos a pagar. Então, preciso de uma conta móveis e utensílios. E também vai ter o títulos. Títulos a pagar. A movimentação tem essas características, né? Vou tirar 2.500 do caixa, no pagamento. Vai aumentar um bem, né? Um móvel e utensílio. E também uma parte eu vou ficar devendo para o fornecedor. Então, o caixa eu já tenho. Nunca preciso abrir outro razonete para isso. Vou ter a figura do móveis e utensílios. Certo? Com essa figura do móveis e utensílios e do títulos a pagar, a gente consegue registrar o fato. Então, no caixa. Aumentou ou diminuiu o meu caixa? Comprei e paguei 2.500. Na hora, né? Diminuiu. No caixa, Agora confundiu tudo. O Lucas falou que diminuiu. Nárida, você concorda? também. Eu ia falar que como você teve gastos, diminuiu. É isso que eu ia falar. Então, faço débito ou crédito? Crédito. Isso aí, 2.500. A outra parte, eu fiquei devendo, né? A minha dívida, a minha obrigação, lado do passivo, ele está aumentando minha dívida. Faço um débito ou um crédito? Débito. Cuidado. Contas do passivo. O aumento é o contrário. Faz o inverso. Pensou no passivo, é o inverso do ativo. Então, se eu estou aumentando, faço pelo crédito. Na prática, Hã? Diga, Lucas. na prática, você usa apenas um razonete, né, para tudo isso. Isso. O razonete ele vai acumular toda a movimentação daquele elemento, daquela conta. Igual tá aqui. Entrou, saiu o dinheiro e a gente só está usando um razonete. Nunca precisa abrir outro razonete com o mesmo nome. A gente sempre vai acumulando só nessa conta contábil. Mas no caso ali que eu tô dando exemplo, você abriu vários razonetes. Isso eu poderia fazer em um só, né? Como título, colocar o nome da empresa daí. Não. Não por quê? A gente tem que demonstrar a qualidade de cada movimento. Então, uma empresa,
ela vai ter um caixa, vai ter móveis, vai ter títulos a pagar. A ideia é demonstrar quais são os elementos que compõem o patrimônio daquela empresa. Aí até por isso que a gente tem esse elemento aqui, né, que você tinha perguntado, Lucas. Série de contas contábeis. Olha a quantidade. São todos possíveis elementos qualitativos do patrimônio. Então, basicamente, aqui seria um razonete para cada nome. Por quê? Por exemplo, aqui. Tudo que eu pegar de empréstimo, eu movimentar de empréstimo com os bancos, eu vou registrar aqui, empréstimos a pagar. Tudo que eu movimentar de compra de equipamentos de informática, compra computador, vendo computador, compra computador, vai movimentar nesse nome. Então No aqui a caso, gente... Diga, Lucas. desculpa. No caso, então, apenas no exemplo final, que é caixa, bens, direitos, obrigações, que você mostra um razonete só. Isso. Que daí não é bem um razonete, né? Aí a gente chama de balanço patrimonial. Que daí é aquele elemento que a gente gera no sistema aqui, que ele vai pegar todos esses razonetes e gerar uma demonstração só. Então vamos voltar aqui. Então, tivemos títulos a pagar. Mas a gente comprou um móvel. Esse móvel está aumentando de valor ou diminuindo? Nossos móveis aumentaram com a compra ou diminuíram? Aumentaram. Aumentaram. Móvel é uma conta de bens e direitos, lado do ativo. Faça um débito ou um crédito? Débito. Débito. Agora, será que tudo que eu fiz está certo? Como que eu consigo identificar se eu acertei? Tenho que ver aqui, ó. Os créditos. Tenho 2.500 mais 2.500, 5.000. O meu débito está no mesmo valor? Então, eu Sim. tenho 5.000 de um lado. Aí o outro eu tenho 2.500 mais 2.500, 5.000. Os débitos estão iguais aos créditos. Tá certo o lançamento. Então, sempre quando vocês fizerem um lançamento, terminou o lançamento, faz essa conferência. Se tudo que lançou no débito está igual ao crédito. Vocês tomando esse cuidado, vocês nunca vão ter problema para fechar um balanço. Nunca. Então, aqueles memes que a gente vê na internet de, de gente comemorando que fechou o primeiro balanço, seguindo essa recomendação, vocês vão começar a achar, puxa, mas por que desse meme? Coisa sem graça. Porque vai ficar muito fácil fechar o balanço. Então, só continuando. Opa. Nosso terceiro lançamento, abertura de conta corrente no valor de 1.000. Então a gente vai ter que tirar 1.000 do caixa para colocar no banco, né? Não é assim que a gente abre a conta? Então vou ter que ter lá banco, o caixa. Aumentou ou diminuiu o valor? O caixa diminuiu?
Diminuiu? Vocês vão ter que tirar dinheiro do caixa para abrir a conta, não vão? Sim. E se ele diminuiu, eu faço pelo débito ou pelo crédito? Pelo crédito. Pelo crédito, isso aí. E no banco? Aumenta ou diminui? Vocês abriram a conta corrente, tiveram que ir lá depositar milão. Vai aumentar, né? Aumentou. Faço pelo débito ou pelo crédito? Aumentando pelo débito. Pelo débito. Fechou o lançamento? Pego meu crédito, confiro com meu débito. Opa, deu certinho, 1.000 e 1.000. O lançamento está certo. Vamos só numerar aqui para a gente não se perder. Então aqui foi o lançamento 2, né? E aqui foi o 2 com o 2. Aqui foi o lançamento 3. 3. Próximo lançamento. Pagamento de 50% da dívida que a gente tem da compra do móvel. Então a gente está aqui devendo 2.500. Se a gente vai pagar, o que vai acontecer com esses títulos a pagar? Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir para 1.250. Isso. Eu faço então lançamento a débito ou crédito? Boa pergunta, cara. Eu acho que é no crédito. No crédito? No débito, sabe? Vamos Vai pensar no funcionamento. Dívida, conta do passivo, né? Uma obrigação. Se eu quero aumentar a dívida, eu faço pelo crédito. Se eu quero diminuir a dívida, eu faço pelo débito. Se vocês olharem, a lógica é a inversa das contas de ativo. Falou em dívida, falou em obrigação, o lançamento é inverso. Eu aumento por um crédito e diminuo por um débito. Então é aqui, débito. eu estou diminuindo, então é débito. Então esse é o lançamento 4. Só que para pagamento, vou ter que tirar o dinheiro do caixa para pagar, né? Faço pelo débito ou pelo crédito? Vai diminuir o caixa. É o contrário, o crédito. Aí é crédito. Então, lançamento 4. Tá batendo débito e crédito? Tem um débito e um crédito. Opa, débito e crédito. Tá batendo. O método das partidas dobradas tá ok. E o último lançamento que a gente tem. Sócios aumentam o capital da empresa com 5.000. Então, o sócio já tinha colocado 12.000, ele vai colocar mais 5. Meu capital social aumenta ou diminui? A minha dívida com o sócio. A dívida do sócio de 12 vai para 17 e o caixa de 12 para 17. Então, basicamente eu tenho que fazer um crédito para aumentar o capital, né? Só faço o registro do valor do fato, que é mais 5.000. Então, vou lá, lançamento 5. E no caixa vai aumentar, vai ter um débito. Então, mais 5.000. Débito e crédito. Batendo bonitinho. Tá certo. Método das partidas dobradas. Então, aqui a gente conseguiria ter o saldo das contas fazendo a soma dos lançamentos
Então, se eu somar todos os débitos, 17 mil. Todos os créditos, 4.750. Quanto que vai me sobrar? Entrou 17, saiu 4.750. Esse menos esse. No final do período, eu ainda tenho que ter 12.250 no caixa. Então, na empresa, se a gente tivesse lá no dia a dia e fosse lá no caixa e contar o dinheiro, ia ter que ter exatamente 12.250. Então, a gente consegue fazer o saldo através dessas somas e a diferença entre um e outro. Até aqui, gente, tranquilo? Fácil, difícil? Mais ou menos? Difícil. Difícil? Eu vou ter que rever essa aula, professor, e para mim é mais fácil fazer uma fórmula em um, que daí o resto você só lança lá e ele já calcula tudo. Para mim ficou bem complicado. Mas isso é uma coisa que sabe como vocês vão começar a achar fácil? Treinando. Tem que treinar, não tem como fugir disso. O que eu vou fazer para vocês? Eu vou postar uma atividade, ele vai sair lá com uma atividade avaliativa, até para a gente ter as notas, né? Para a gente poder fechar as notas. Mas não se preocupem caso alguma coisa saia errado. A ideia desse exercício para vocês é vocês praticarem esses lançamentos. Então monta uma planilhazinha fazendo T e tentem fazer os lançamentos de acordo com o que a gente aprendeu aqui. Para vocês praticarem na próxima aula, a gente já vem corrigindo ele e vai trazer mais lançamentos para a gente treinar. Pode ser? Daí você passa um exercício parecido com esse? Isso. Para vocês irem praticando essa lógica. Tudo bem. Mas você salva a planilha ali que você está usando da forma que você editou? Mesmo rabiscando? Essa daqui? Não essa, no caso, a outra, no caso. O slide? Isso. Rabiscando é melhor, porque daí nós entendemos na prática quando for copiar de volta. Que eu mesmo, eu passo no caderno para tentar entender melhor. Tá, eu deixo com essa rabisqueira feia pra caramba. Você quer me sacanear, né, Lucas? Só pra ficar lá no Ava, essa coisa horrorosa. Ele tá querendo te comprometer, professor. Pra alguém olhar e falar, puta, que letra feia desse professor, né? Mas escrever com... Não vou justificar, minha letra é feia mesmo, tá? Mas escrever com mouse é uma coisa horrorosa, gente. Mas então eu vou salvar com essa rabisqueira toda, a pedido do Lucas, e vou colocar lá essa planilha também. Então, junto com o material que eu já tinha salvo, na quinta semana, eu vou colocar mais esses dois elementos. Tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Então, acho que... Eu vou ter que ver toda essa parte de novo, professor. Eu também. E professor, o senhor vai... Peraí, o senhor vai fazer, lançar lá alguns... colocar uns lançamentos para a gente fazer, e a gente vai ter que fazer assim, do jeito que tá, o caixa, capital social. Pode ser que eu coloque, por exemplo, em vez de veículo, coloque um computador. Aham, entendi. Vocês só mudam o nome. Não, tudo bem, mas igual eu te falei, eu posso usar as fórmulas? Pode. Vocês podem ir tentando encontrar a melhor maneira para vocês assimilarem essa lógica. Tá. Fica muito a critério de vocês. O importante é entender esse mecanismo do débito. Eu faço um débito, faço um crédito, os dois têm que cruzar, ou os três têm que cruzar. Então a gente vai utilizar essa metodologia agora até o fim do curso de vocês. Então por isso que eu não estou preocupado se vocês vão acertar o primeiro exercício. A ideia é mais que a gente comece efetivamente a praticar. Fazer lançamento atrás de lançamento, para
para que vocês fiquem bem tranquilos com essa metodologia. Mas eu vou deixar tanto a planilha daí, aí só para o Lucas me queimar a cara, eu vou deixar minha apresentação rabiscada. Beleza, gente? Tá bom, professor. Então, a gente... Eu vou sair aqui da aula porque Não, mas a gente já está um encerrando, probleminha. porque já é bastante conteúdo para vocês digerirem essa semana, né? Verdade. Ainda bem que tem feriadinho, né? É verdade, dá para dar uma refrescada na cabeça. Então tá, gente. Bom final Desejo de semana, um professor. bom final de semana, né, Rita? Tchau, tchau. Então desejo para vocês um bom fim de semana, bons estudos e bom feriado. Professor, lá na Oi, pergunta lá de frequência é só uma alternativa que tá certa, né? só. Tá. Bagunçou tudo minha cabeça hoje. Tá vendo tão bem que bagunçou tudo hoje. Não, mas calma, Sabrina. É o primeiro contato com esse mecanismo. A gente vai treinar bastante para vocês ficarem bons nisso. Né? O meu problema ainda é que a escola do meu filho colocou a aula dele no mesmo horário que a minha. Oh, isso Aí eu, aí eu tô ajudando ele aqui e assistindo a aula junto. Aí tem hora que não dá, bagunça tudo. é verdade. Tá, mas e conforme também vocês forem treinando, forem fazer o exercício, se tiver dúvida, me chama. A gente vai ajudando no que for possível à distância, né? Tranquilo, professor. Tá bom, gente? Então, bom descanso para vocês e bom feriado, né? O professor também. Bom feriado, bom descanso. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau.